5 dicas de entrevista de emprego para qualquer área, para vocês perceberem que o método que eu ensino aqui é um método que funciona, que não tem exigências, funciona para qualquer área. A primeira dica, falando de entrevista de emprego, é não fale tudo o que vocês sabem. Não é para fazer isso, gente. Se alguém já cometeu esse erro, não repete, tá? Tem que deixar o recrutador curioso. E como é que vocês vão fazer para deixar o recrutador curioso? Vocês vão se limitar a responder no máximo 2 minutos na resposta de vocês. Se vocês saírem falando tudo, vocês vão dominar a entrevista de emprego e vai parecer que você é uma pessoa chata. Eu fiz uma mentoria um mês atrás com uma das minhas alunas, né, que foi... Normalmente, os primeiros alunos que entram no meu treinamento do PRH recebem um bônus de ter uma mentoria individual comigo. Só os primeiros, não dá para fazer isso com todo mundo. E aí eu tava fazendo uma mentoria com ela, e aí foi engraçado que eu falei assim, fale sobre você. Ela já tava com acesso do conteúdo, né, com coisas que eu indico de falar em 2 minutos. E aí ela respondeu o fale sobre você dela em 9 minutos. Uma das coisas que eu anotei para poder dar o feedback para ela personalizado nessa simulação de entrevista foi pessoa chata. Aí ela deu risada. Rick, caramba, Rick, eu acho que eu tô sendo chata mesmo. Eu falei, pois é, pô. Fica chato. Parece que você tá querendo conduzir a entrevista e não tá dando a possibilidade do entrevistador conduzir a entrevista para você. Tome cuidado para não ter lá uma avaliação do recrutador. Pessoa chata, pessoa prepotente, pessoa que quer dominar tudo. Aí vocês não vão conseguir o emprego de vocês, tá? Então não é para falar tudo o que sabe. De verdade, não é para falar tudo o que sabe. Segunda dica. Deixe o seu perfil marcado na memória dos recrutadores. E aí, qual é o grande ponto? Muitos de vocês, quando a gente fala de entrevista de emprego, tem o costume de chegar, eu sei isso, sei tal coisa, sei tal coisa, tal coisa. Eu faço isso. Eu era responsável por isso. Fica cuspindo responsabilidades. Cuspindo palavras-chave. Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente não fica marcado, a gente é só mais um. A gente é uma descrição de uma vaga. Você é uma descrição de uma vaga ambulante. Será que alguém quer contratar uma descrição de uma vaga? Não. Os recrutadores querem contratar pessoas que resolvem problemas. Como é que você mostra que você resolve problemas? Usando histórias. Trazendo histórias que comprovem isso. Tá? Então é isso que você tem que fazer. Terceira dica. Faça um alinhamento de expectativas. Tem que fazer alinhamento de expectativas o tempo todo. É para ser verdadeiro. No método que eu ensino, que é sem exigências, você não precisa ter uma super formação. Você não precisa ter menos de 40 anos. Você não precisa ter tido experiência profissional. É um método sem exigência. O método que eu ensino é um método sem exigência. Nunca você precisa de histórias. E você precisa ser verdadeiro com as suas histórias. Alinhar expectativas. Eu não sei tal coisa e eu vou aprender junto com vocês. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com tal coisa, mas eu fiz um curso disso. Vocês vão alinhar as expectativas o tempo todo. Não é para ser desleal. Pegar essas dicas aqui que eu dou e usar dentro da entrevista para fingir uma história que não tem. Por quê? Vai acabar tendo uma demissão depois. É melhor você ter um não do que uma demissão. Coloca isso na cabeça. É melhor você tomar um não do que uma demissão. Então, sempre é melhor ser verdadeiro. Quarto ponto aqui. Quarta dica para vocês para entrevista de emprego para qualquer área. Vocês têm que fazer um raio-x do entrevistador. Tenta ir ao máximo. Pede para o recrutador, pede para, sei lá, a pessoa que está falando com vocês. Pede o LinkedIn da pessoa que vai te entrevistar para que você faça um raio-x. Para que você veja quem é a pessoa que vai estar conversando com você. Você já começa a ficar um pouco mais preparado para esse encontro. Quando a gente... Eu nunca usei não, mas eu imagino. Digamos que você está com o aplicativo lá do Tinder, vai conhecer a pessoa, né? Vai marcar um encontro ali com a pessoa. Você, antes, possivelmente, olha o perfil da pessoa antes de ir para um encontro com ela, né? Olha todo o perfil dela para você estar preparado, até saber algumas dicas do que você pode estar falando nesse jantar romântico aí, nesse encontro que você vai ter. Você vai ficar muito mais interessante se você consegue olhar o perfil da pessoa no Tinder antes do seu encontro romântico. Na entrevista, a mesma coisa. O gestor, o recrutador, a pessoa que vai te entrevistar, ele já tem acesso ao seu LinkedIn. Ele já vai saber como se conectar com você, o que ele quer saber.
mas você não vai ter isso. Então, você tem que fazer o raio-x do entrevistador para ter essas cartas na manga também, tá? Tentar se conectar ali com a pessoa. E a quinta dica aqui para vocês, para uma entrevista de emprego, passar por uma entrevista de emprego em qualquer área, é perguntar no final da entrevista se eles vão dar feedback para vocês. Por quê? Para a gente crescer. A gente só cresce com feedback. Quem aqui sente que ficou um tempo enorme tentando emprego sozinho, sem ter um feedback, e isso atrapalha no processo? Seja não ter um feedback de currículo, não ter um feedback de LinkedIn, não ter um feedback aí do que você pode estar melhorando na forma como você conta suas histórias na entrevista. Sem feedback, a gente não cresce. Por isso que você tem que sempre, na entrevista de emprego, perguntar se no final eles vão dar algum feedback para você, para que você possa crescer. Entrevista de emprego é um treino sempre. A gente sempre tem que estar treinando nas entrevistas. Por isso que eu sempre falo, tenta aí se candidatar para vagas, mesmo que não sejam as ideais, para que você possa treinar suas histórias, receber feedbacks, e quando chegar a sua vaga ideal, você possa estar melhorando aí as suas respostas nessa entrevista de emprego, tá? Então, pede feedback aí para vocês poderem crescer. Por isso que eu tento fazer esses conteúdos, por isso que eu tento fazer as lives, por isso que eu tento, ao máximo, né, nas mentorias, estar próximo dos alunos, porque eu sei como que é ruim você não ter feedback nessa jornada para conseguir emprego. É muito ruim você ficar sozinho sem norte. Então, por isso que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom?